Primeira coisa é definir qual falha o seu aparelho apresenta, o aparelho do cliente, né, apresenta. Aparelho não liga, aparelho não funciona a câmera, não funciona o Wi-Fi, o aparelho não carrega, carrega e para, não sai microfone, não sai alto-falante, não sai receiver. Então, meu pequeno gafanhoto, é definir a falha, porque quando você define muito bem a falha, você vai trabalhar o bloco daquela falha. Dentro de cada bloco, nós temos os componentes específicos de cada bloco. A gente está trabalhando áudio, não é? Mas qual parte do áudio? Alto-falante, né? O speaker, é o receiver, é o microfone. Então, a gente tem que saber qual parte que é. Tudo é integralizado, tudo é integrado. Né? Nós temos aí, se a gente está falando sobre speaker, pode ser que a gente tenha um amplificador de áudio entre o codec, processador e o speaker, o alto-falante. Então, meu pequeno gafanhoto, é definir qual defeito, qual falha é fundamental. Escutar do seu cliente. Aprenda a escutar do seu cliente qual falha. E o cliente também se confunde na hora de explicar. E esses são defeitos que podem ir para área totalmente diferente, para setores da placa totalmente diferentes. Então, primeira coisa no nosso diagnóstico é classificar qual falha que é. É falha de backlight? É falha de imagem? São falhas totalmente diferentes. Falha de backlight, você tem a imagem no fundo da tela, porém você não tem retroiluminação, você não tem luz de fundo. Vamos supor que você esteja trabalhando num aparelho que tenham dois circuitos distintos, dois circuitos separados. Um que trabalha só a parte de iluminação de fundo e a outra que trabalha o setor de alimentação do cristal líquido para projetar a imagem na tela. São circuitos diferentes. Se você não aprender a classificar a falha, a classificar o defeito, você vai se perder no seu diagnóstico. Vamos supor que você fale que o aparelho está com a tela totalmente apagada, mas a falha é de backlight. E você está lá fazendo o quê? Na verdade, a tela está totalmente apagada. Não é? Ela tem backlight, porque a tela está azulada. E você está mexendo no setor de backlight, mas, na verdade, a falha está no setor de alimentação do cristal líquido, que são as tensões de barramento, tensão negativa e positiva ali que tem no pino do conector FPC, do display. As tensões VSN, VSP, geralmente de 5 volts positivo, 5 volts negativo, 5.5, 5.7. Então, essas duas tensões são responsáveis por alimentar o cristal líquido, e não os LEDs do backlight. São circuitos totalmente diferentes. Se você classificar a falha erradamente, né, pode acarretar de você fazer um diagnóstico errado, ir no setor errado da falha e não conseguir colocar para funcionar e colocar mais defeito ainda no aparelho celular. Então, é importantíssimo definir qual a falha correta, meu pequeno gafanhoto. Qual é a falha correta no aparelho do seu cliente. E engana-se você, meu pequeno gafanhoto, que acha, não, eu sei classificar falhas, eu sei. Muito técnico que tem muitos anos de bancada não consegue classificar a falha de forma correta. Então é importante vocês aprenderem a setorizar a placa e a setorizar as falhas correspondentes quando o cliente traz a falha à sua bancada. Aparelho não carrega, não é? Nós temos uma gama, nós temos um setor muito grande para o aparelho carregar. Não é só conector de carga, não é só bateria, não é só IFPMIC, não é? Nós temos que entender um conjunto, como é que funciona. O flex, o OVP que está ali no meio. Então tem um monte de circuito auxiliar. Esse aparelho tem 2 circuitos de carga. Qual que faz o chaveamento? Qual que faz a troca de informação com o processador? Se vai ser carga rápida, carga lenta, se vai ser turbo ou não vai. Então é importantíssimo a gente classificar a falha e, mais uma vez, entender da arquitetura do aparelho. Entender a arquitetura do aparelho, né, os blocos, o funcionamento, não precisa ir a fundo. Eu não preciso ser lá um engenheiro para poder fazer diagnóstico dessa maneira. Não precisa ser um engenheiro lá. Então, eu já tendo esses fundamentos iniciais aí, eu consigo, sim, executar um bom reparo, um bom diagnóstico. Então, o melhor reparo começa
pelo melhor diagnóstico possível que você pode fazer. E conhecendo o básico das coisas, você vai conseguir avançar, meu pequeno gafanhoto. É isso que eu quero que vocês entendam. Aprendam a classificar qual falha vocês estão tendo aí que enfrentar, ok?